Eu estava no meio do mato à meia-noite quando senti alguém me olhando. Aquele olhar foi diferente, aquele olhar foi profundo. 2 dias depois se passaram e a médica disse: Isso aqui é um milagre. E eu perguntei: Como assim um milagre? E ela falou: Milagre é coisa que só Deus faz. Tudo começou quando eu estava fazendo um exame de rotina da empresa e a minha gama GT deu muito alta. Então fui fazer as baterias de exame e aí descobri que eu estava com a síndrome Budd-Chiari. Essa síndrome faz com que o sangue não saia do fígado pelas veias e o impacto de tudo isso, do sangue não sair, causaria em eu ter que fazer um transplante. Então o médico olhou para mim e disse: Vamos ser amigos de agora em diante. Você vai passar aqui regularmente. Vamos monitorar o seu fígado. E se caso o seu fígado crescer mais do que ele já cresceu, porque o fígado tinha crescido 7 centímetros desde um exame até o outro. Vamos monitorar e se o fígado continuar crescendo, você vai precisar ser transplantado. Vamos ter que fazer o transplante de fígado em você. Eu confesso que não foi fácil. Eu chorei, eu me desesperei, fiquei triste. No meio de toda aquela angústia, no meio de todo aquele turbilhão de informação, eu continuei e eu continuava servindo na igreja, até que um dia eu fui convidado para ministrar e tinha até uma mensagem em mente, mas a mensagem não fluía, sabe? Quando você para pensar e não se encaixa. E eu me lembro que eu estava lendo o livro do Evangelho de João, estava lendo todo ele, e quando eu cheguei no capítulo de número 11, minha mente ficou presa ali, e eu entendi que Deus queria que eu pregasse mais especificamente na história de Lázaro, que ele estava ali esperando a glória de Deus se manifestar na vida dele. Eu não queria pregar sobre aquilo, porque eu sabia que Deus estava comunicando que eu tinha que falar do processo que eu estava passando e eu não queria falar sobre isso. Eu queria passar a sós com Deus neste momento. Mas o Espírito me induziu a contar isso. Então eu fui para a igreja, ministrei sobre a glória, sobre esperar a glória de Deus, e falei sobre isso. E no final da mensagem eu contei o meu testemunho e falei: irmãos, eu estou esperando a glória de Deus se manifestar na minha vida. Eu estou passando por este processo. Contei todo o processo que eu estava passando, do descobrimento da síndrome e do tratamento que eu estava passando. E falei para eles que não estava sendo fácil passar por tudo aquilo, mas que eu estava com fé, esperando que a glória de Deus iria se manifestar um dia. Desde aquele dia, então, passaram-se mais 2 anos. Até que certa feita eu estava no culto, num dia de domingo, e eu encontrei com um amigo e ele me falou que estava passando por uma situação de saúde bem difícil. Passou-se 10 minutos, um outro amigo veio e falou também que estava passando por uma situação assim de doença. Eu achei aquilo muito estranho. Como assim? Duas pessoas vêm ao mesmo tempo e falam comigo sobre isso e eu estou passando por esse processo. Então perguntei para Deus o que Deus queria com aquilo. Que eu entendo que Deus é um Deus de propósito. E tudo que Ele faz por um propósito. Então fui atrás de entender qual era o propósito daquilo. E aí então senti Deus me convidando para buscar a resposta dessa minha pergunta. E o único jeito de buscar a resposta é orando. E eu chamei aqueles amigos para orar. Falei: ó, não foi à toa vocês falar sobre isso para mim. Vamos orar. Vamos orar. Vamos fazer 3 dias de oração no monte. Aí, por causa do trabalho de alguns, o único horário que estava disponível era a meia-noite. Então foi esse horário que a gente foi 3 sexta-feiras consecutivas para o monte. Fizemos ali então o nosso propósito. Eu lembro-me que
falava brincando para eles que o céu ia ficar aberto e a gente ia ver os anjos subindo e descendo. Eu falava brincando. Só que o senso de humor de Deus é tão maravilhoso. A gente fez então os 3 dias e especificamente no último dia eu estava lá orando, até que eu percebi que tinha alguém sentado ali. Então eu pensei comigo, muitas pessoas vêm aqui atrás de resposta de Deus. Por que eu não posso ser uma resposta da oração dessa pessoa que está sentada aqui? Então eu comecei a deixar ali Deus me usar, comecei a orar, comecei a profetizar, comecei a falar as coisas de Deus, comecei a falar das escrituras, daquilo que vinha ali na minha mente, que o Espírito Santo vinha colocando, comecei a falar, comecei a liberar palavras naquele lugar. Até que um momento eu fui para um canto e fiquei quieto, calado, para ouvir. Porque num relacionamento íntimo você fala, mas você também tem que escutar. E eu parei para ouvir. E nesse momento que eu parei para ouvir, eu ouvi uma voz dizendo comigo: você estava pregando para mim? E aí eu paralisei. Falei: como assim pregando para mim? Aí eu senti o Espírito Santo falando para mim. Quem estava sentado ali era ele. Eu levantei correndo, voltei pro lugar e ele não estava ali mais. Chamei então os amigos que estavam comigo, relatei para eles do que tinha acontecido, do que tinha ocorrido ali. Choramos junto, nos abraçamos junto e saímos de lá revigorantes, saímos de lá renovado ao fim desse propósito que fizemos de 3 dias de oração. Saímos de lá com convicção que estávamos curados. Uma semana depois eu tinha o tratamento, tinha a consulta médica para passar. Passei então com a médica, até que eu levei os exames, ela viu, analisou todos os exames e fomos ali fazer o exame que você consegue ver as veias para ver se ela está obstruída ou não. Ela passando ali o aparelho e eu pensativo, ela falou: mas qual é a síndrome que você tem mesmo? Eu relatei para ela: eu tenho a síndrome de Budd-Chiari. Ela então falou: olha, eu não tô vendo nenhuma veia obstruída aqui não. Não tem nenhuma veia entupida não. Tá normal. Eu olhei assim: como assim, doutora, está normal? Ela falou: não tem nada aqui. Eu falei: mas e essa síndrome da Budd-Chiari? Ela falou: se um dia você teve, não a tem mais. Na hora que ela falou isso, eu me lembrei do olhar dele no monte, olhando para mim. Parece que eu voltei de novo para aquele lugar escuro, pernilongos, vagalumes voando, eu ali liberando palavras e depois ouvindo, sentindo do Espírito que ele desceu ali. Eu me lembrei da brincadeira que eu fazia com os amigos, falando que o céu ia estar aberto e os anjos iam descer e subir. Eu só não imaginava que quem ia descer ia ser ele, o próprio Senhor, o próprio Jesus. Eu me lembrei do olhar dele. Então lá no hospital eu levantei minha mão e comecei a adorar a Deus, falando: é Deus que faz essas coisas. E a médica também levantou a mão e falou: meu filho, só Deus que faz. Milagre é com ele. Nós médicos só conseguimos ver aqui e relatar. A gente não sabe de nada. Quem sabe de tudo é Deus. Quem faz é Deus. Quem dá uma última palavra é Deus. E você não tem mais nada aqui. E eu saí de lá feliz, revigorado e entendendo que Deus continua fazendo milagre. Eu sou um milagre. Essa é a minha história. E por causa dessa minha busca, eu não tive um fígado transplantado, porque eu busquei, porque eu orei, porque eu fiz um propósito de oração. Então, se você está passando por uma situação assim, eu quero te encorajar e dizer para a mesma coisa que eu disse: essa enfermidade não é para sua morte, mas sim para se manifestar a glória de Deus.
na sua vida. A glória de Deus se revelou na minha vida e eu estou aqui testemunhando sobre ela. Jesus continua fazendo milagre. Não desista, não se desespere, não chute o balde. Permaneça firme, fique firme no Senhor, que no tempo certo você vai viver e vai contar o seu milagre também. Fique com Deus.